Jogo, sangue e herança maldita. A história do jogo do bicho e a guerra dos bicheiros. Em 1898, o poeta Olavo Bilac publicou uma crônica na qual afirmava: hoje, no Rio de Janeiro, o jogo é tudo. Não há criados, porque os criados passam o dia a comprar bilhetes de bichos. Não há conforto nas casas, porque as famílias gastam todo o dinheiro do mês no elefante ou no cachorro. Ninguém trabalha. Todo mundo joga. Seu texto mostrava como o jogo do bicho tinha virado uma febre no final do século XIX, chegando ao ponto de ser proibido por ser considerado uma prática relacionada ao vício e à vadiagem. O tempo passou, o jogo do bicho continua sendo ilegal, mas segue movimentando milhões e sendo jogado por muita gente. Hoje, aqui na Iconografia da História, vamos fazer um percurso pela história do jogo do bicho. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti. Vim encarecidamente pedir o like de vocês, que se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para receber o material que a gente produz. Hoje o vídeo vai ser muito louco. Nós passamos um tempão pesquisando, fazendo o roteiro para contar para vocês os 100 e poucos anos do jogo do bicho. Acho que vocês vão gostar bastante. Fiquem aí com a gente e vou pedir pro Edu rodar a vinheta. Edu, roda a vinheta. Galera, embora movimente milhões de reais todos os dias, o jogo do bicho é considerado ilegal em território nacional. Ele é considerado ilegal. Ele foi criado em 1892 pelo barão João Batista Viana Drummond, ou Barão de Drummond, fundador do Zoológico do Rio de Janeiro. O barão criou o jogo como uma forma de popularizar o zoológico, aumentando o número de visitas e evitando que o estabelecimento fechasse as portas. Ele era bastante amigo do Dom Pedro II, e convenceu o imperador a deixá-lo montar essa instituição. Quando surgiu, o jogo funcionava da seguinte maneira, preste atenção, vamos lá. Ao comprarem o ingresso do zoológico, os visitantes recebiam um cupom que tinha uma estampa de um animal. Havia 25 estampas com animais diferentes. Ao final do dia, um dos animais era sorteado e quem tivesse o cupom do animal sorteado recebia um valor 20 vezes maior do que havia pago no bilhete. O jogo, pessoal, fez bastante sucesso e rapidamente surgiram os bicheiros, que vendiam os cupons em diferentes cantos da cidade, o que acabou transformando o jogo do bicho em jogo de azar. Quer dizer, ninguém ia no zoológico para ver bicho, a galera começou a ir lá para jogar. Em 1895, pelo bem da segurança pública, o jogo foi proibido, mas já era tarde demais. O jogo do bicho já tinha virado uma febre no Rio de Janeiro, já teria caído nas graças do Fluminense e do Carioca, e ele se espalhava por todos os lugares. Os primeiros banqueiros eram assim, banqueiros eram como eram chamados os caras que tinham banca de venda de cartela, tá? Os primeiros banqueiros eram donos de armazéns, de secos e molhados, sapateiros, donos de quiosques e vendedores ambulantes autônomos. Os caras não tinham muito dinheiro, foram fazendo fortuna vendendo essas coisas. Nesse momento, os comerciantes locais e os banqueiros do bicho representavam uma única figura. Eles eram a mesma coisa. No início do século XX, o termo banqueiro do jogo do bicho passou a ser usado para referir-se aos donos do jogo do bicho, no sentido de que eles eram as pessoas que bancavam a aposta de quem comprava o jogo. O zoológico já tinha fechado e o jogo continuava. Hoje em dia, galera, é possível comprar cartelas de jogo do bicho em qualquer lugar, em birosca, borracharias, bancas de jornais, camelôs espalhados por toda a cidade. Mesmo sendo ilegal, é muito fácil encontrar locais onde é possível fazer apostas. Vamos explicar um pouco como é que funciona. Para jogar, é só escolher um par de dezenas ou um par de animais. Cada um representa 4 dezenas. Esse par constitui um milhar. Cada bicho representa um grupo de 4 dezenas. Os números crescem até chegar na vaca, que representa o grupo de 25 com as dezenas 97, 98, 99 e 00. Os sorteios, eles são diários e ocorrem mais de uma vez por dia. A cada sorteio saem 5 milhares. Os resultados são divulgados pelo rádio, pela internet, jornais populares e pelo Disque Bicho, que é um número que você liga para aí o cara te dar o resultado. Os valores dos prêmios variam conforme a probabilidade de acertos do jogo escolhido e são pagos no local onde é feita a compra do jogo. E interessante é que o jogo do bicho tem credibilidade porque você ganhou, os caras pagam. Mesmo sendo considerado ilegal, o jogo continua sendo praticado com uma frequência enorme. A prática do jogo do bicho é considerada apenas uma contravenção, que seria no nosso Código Penal como se fosse um delito menor e tem como pena de 4 meses a 1 ano de reclusão, o que não amedronta os bicheiros,
que acham que o risco compensa muito, já que os lucros são muito bons. E é muito difícil alguém ficar preso por conta do jogo do bicho. A estrutura do jogo está organizada em 3 níveis. Primeiro, os bicheiros que vendem as apostas, os gerentes que cuidam dos bicheiros de determinada área e fazem contato com os banqueiros, e os banqueiros, que representam a elite financeira do jogo, que é quem mais lucra com o negócio. São os poderosos chefões aí do jogo do bicho. Nos anos de 1960, uma guerra pela disputa de pontos do bicho marcou o Rio de Janeiro e provocou dezenas de perdas de vidas. E é bom a gente deixar claro nesse momento que a nossa pesquisa está toda referenciada nos comentários, então tudo que nós vamos falar aqui foi baseado, foi referenciado, foi estruturado a partir de uma pesquisa em livros, artigos acadêmicos e reportagens. Então os livros estão aí nos primeiros comentários e eu espero que, se vocês gostarem do tema, se aprofundem através deles, tá bom? Então vamos lá, nos anos de 1960, uma guerra pela disputa do jogo do bicho marcou o Rio de Janeiro e provocou dezenas de perda de vidas. A competição era entre diferentes banqueiros e foi travada assim de forma muito violenta. Venceria aquele que tivesse mais força para ficar com mais pontos. Quer dizer, um banqueiro começou a tomar um ponto do outro por conta de dinheiro. Então, conflitos armados passaram a marcar essas disputas. Organizações de pistoleiros começaram a se formar para garantir os pontos de jogo. A imprensa passou a chamar esses grupos de sindicato do crime. E a serviço de banqueiros, eles buscavam o controle dos pontos da cidade. Então, a gente tinha muito banqueiro, muitos pontos e vários banqueiros ambiciosos que queriam um ponto do outro. Esses banqueiros passaram a contar com a proteção policial mediante propina. Assim, aqueles que conseguiram uma rede de proteção mais robusta, conseguiram também o domínio dos principais pontos de jogo do bicho da cidade, que daria muito dinheiro. Essa treta aí ocorreu até o final dos anos 60 e início dos anos 70, quando o Castor de Andrade, o mais conhecido dos bicheiros, reuniu os homens mais poderosos do jogo do bicho e ele dividiu a cidade e racionalizar o ponto de jogo para tentar dar um fim a tanta violência. Então, a partir daquele momento, cada bicheiro, cada banqueiro ficava com um pedaço da cidade. No final dos anos 70, a rivalidade entre os banqueiros foi contornada e se estabeleceu uma espécie de cúpula do jogo do bicho, controlada por banqueiros como Castor de Andrade, que se firmou como uma espécie de presidente do pacto entre esses banqueiros. Então os caras falaram, vamos parar de se matar e nós vamos definir aí diplomaticamente que ponto é de cada um. Assim, os banqueiros menores pediam permissão para trabalhar aos banqueiros maiores e se sujeitavam às regras que eles estabeleciam para tocar o negócio. A cidade, então, ela vai sendo fatiada entre os diferentes banqueiros. A distribuição dos pontos é feita a partir de acordos previamente estabelecidos. Cada banqueiro, galera, tem sua área e pode distribuir, dar, vender ou conceder concessões de seus pontos do jeito que ele bem entender. Bom, a cúpula do jogo do bicho, que é esse grupo de chefões, foi uma das responsáveis pela criação da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Assim, esses banqueiros passaram a ter uma grande influência econômica e política no carnaval carioca. Além disso, eles são muito influentes dentro das comunidades e vistos como os responsáveis por ações sociais nesses lugares. Certamente vocês já viram banqueiros do jogo do bicho sendo homenageados pelas escolas de samba ou ocupando cargos de presidente de honra nessas escolas. O Castor de Andrade, por exemplo, ele era presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel antes do seu falecimento. Castor ganhou tanto dinheiro que chegou a ser dono de um time de futebol, o Bangu. Vou trazer para vocês aqui, para vocês terem uma noção melhor do que a gente está falando, a fala do Bicheirozinho, um dos maiores banqueiros do bicho nos anos 80, quando a coisa se organizou aí, eles pararam de brigar entre eles. Abre aspas, Zinho falando, nós temos nossa cúpula, que são 7, Castor de Andrade, Miro, Luiz Drummond, Turcão, Rafael Palermo, Anísio Abraão, Capitão Guimarães. Aqui estamos divididos em 5 áreas, Zona do Centro, Zona Norte, Baixada e Interior. Cada zona tem 3 representantes, são 15 representantes. Temos uma reunião todo mês com a cúpula. A cúpula não decide, quem decide é a maioria dos representantes numa votação democrática. Nossas decisões são só aqui no Rio, nós não interferimos nos negócios nos outros estados. Nossa tecnologia é a mais avançada. Aqui não parece aventureiro. Cada um tem a sua área. Se eu quiser vender meu negócio, tenho que vender para o meu vizinho. Ninguém pode vender seu ponto sem dar a preferência para o banqueiro vizinho. No centro da cidade, nós temos de 8 a 10 banqueiros. Se ninguém estiver interessado,
os vizinhos, né, que ele está falando, poderá vir um outro banqueiro. Existe o respeito, existe uma disciplina, uma hierarquia. Eu tenho quase 300 empregados no jogo do bicho. Tenho 9 pontos em lojas em várias ruas. Cada loja tem um gerente, o caixa, que é o carimbador, os aranhas cambistas e os funcionários. Essa entrevista, que ele explica todo o esquema do jogo do bicho, foi dada para a antropóloga Simone Simões Soares em 1980, no auge do jogo do bicho e da paz no jogo do bicho lá no Rio de Janeiro. Durante os anos 80, galera, o jogo do bicho virou uma febre, enriquecendo os banqueiros e todo o sistema de funcionamento dos jogos ilegais. E o jogo do bicho acabou sendo algo que entrou na cultura carioca, na cultura popular carioca e fluminense. É uma contravenção aceitável, porque no fim das contas, todo mundo joga, tá? Delegado, juiz, todo mundo. O problema é realmente que quando esses caras, esses bicheiros começam a se engalfiar, faz jorrar muito sangue, pois os banqueiros têm uma relação íntima com as forças de segurança do Estado, ou seja, com a polícia. Como já dito nesse vídeo, pessoal, anteriormente, os bicheiros, eles contratam seguranças vindos da própria polícia. Isso vai ficar mais explícito mais pra frente no vídeo, tá? Quando formos falar do conflito pela herança desses banqueiros. Aí a história vai entrar mesmo nas milícias, em matadores de aluguel e a porra toda. No início dos anos de 1990, pessoal, uma força-tarefa envolvendo o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado do Rio de Janeiro se juntou para tentar colocar os bicheiros atrás das grades. Você já sabe que isso aí vai ser difícil de acontecer. A juíza responsável por julgar o caso foi Denise Frossá, que depois virou até deputada pelo Rio de Janeiro. Era a primeira vez que todos os maiores bicheiros do Rio de Janeiro sentavam no banco dos réus. A cobertura da TV foi um espetáculo à parte. Os próprios bicheiros tiravam sarro da situação. Todo mundo dizia que não era bicheiro, mas todo mundo ali era bicheiro. Vários caras foram condenados. Na porta do fórum, olha que louco, na porta do fórum, o mesmo policial passava 12 horas fardado e as outras 12 horas como segurança do bicheiro. Ou seja, os mesmos policiais que faziam escolta e segurança no fórum também faziam segurança dos réus por fora, quando eles estavam de folga. Coisas do Rio de Janeiro, enfim. Além desse lance dos julgamentos, nos anos 90, os bicheiros também passaram a explorar outros ramos dos jogos de azar. As máquinas caça-níqueis. Isso é importante. Bom a gente prestar um pouco mais de atenção nessa parte. Galera, as máquinas caça-níqueis são aquelas maquininhas que ficavam em bares para que você colocasse moedas e ela poderia te dar um prêmio em mais moedas. Acredito que todo mundo conhece, você faz aquele negócio assim e tal, e aí aparecem as coisas lá. O problema é que conforme os bicheiros foram explorando as máquinas caça-níqueis, eles passaram a não respeitar mais os espaços de exploração previamente combinados entre as partes. Lembra naquelas reuniões que eles fizeram para combinar quem ia explorar que lugar do rio? Ou seja, tinha bicheiro colocando caça-níquel em território de outro bicheiro. E isso vai dar treta, isso sempre dá treta. Isso aí fez estourar uma outra guerra entre os caras e ganhou o nome de Máfia dos Caça-Níqueis. A exploração desses jogos ficou maior ainda quando ela foi proibida pelo governo federal no início dos anos 2000. Aí foi um prato cheio mesmo, pois nem imposto precisava pagar mais para colocar essas maquininhas dentro de bar. Vejam, pessoal, estamos falando dos bicheiros aqui, desde os anos 60. Nessa cronologia, nós já trabalhamos sempre com os mesmos nomes, né? Miro, Castor de Andrade, Zinho, Capitão Guimarães. Beleza? Só que esses caras, eles estão ficando velhos, tá? Esses caras, eles vão falecer, eles foram falecendo em algum momento. E esse fato do falecimento deles vai trazer muito sangue para essa história aqui. Este é o momento que o vídeo dá uma guinada. E vamos passar a falar de acontecimentos brutais dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas. E aí é bom que a gente diga para vocês, deixe isso claro, que tudo que a gente for falar aqui está referenciado em matérias jornalísticas ou em investigações do Ministério Público, da Polícia e da Justiça, tá bom? Inclusive, antes da gente entrar nessa nova guerra, nesses novos conflitos, eu gostaria de pedir novamente o like de vocês para que se inscrevam no canal, porque, nossa, deu bastante trabalho para fazer esse material. Após a de alguns desses bicheiros antigos, seus filhos, sobrinhos e demais herdeiros passaram a travar guerras internas e externas pelo espólio, a herança desses caras, que era muito dinheiro. Vamos falar de 2 casos específicos aqui
E toda essa briga aí movida por irmão tirando a vida de irmão, tio tirando a vida de sobrinho, gente mandando dar tiro em cunhado, tudo isso teve. Primeiro vamos falar da guerra da família Garcia. Essa treta aí da família Garcia é pesadíssima. Vamos lá, vamos tentar explicar direitinho para vocês aqui. O bicheiro Valdemir Paz Garcia, conhecido como Miro, foi um dos maiores banqueiros do bicho ao lado de Castor de Andrade. Após o falecimento do Miro, um pesado conflito explode pela divisão da sua herança. O Miro tinha muito dinheiro, tinha muitos pontos, e essa divisão de herança vai dar uma treta. A herança de Miro era estimada pela polícia em 25 milhões de reais. A herança era para ser dividida entre Bide e Maninho, os dois filhos de Miro. Nessa confusão toda, Bide e Maninho perderam a vida. A filha de Maninho foi alvejada por disparos. O genro de Maninho também faleceu. Tudo num esquema de muita violência. Também tivemos a briga pela herança de Castor de Andrade, o maior chefe dos bicheiros. Essa é uma treta que vale até um vídeo somente sobre ela. Comenta aí, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo só sobre essa treta da herança do Castor de Andrade. Mas continuando aqui, Castor faleceu de infarto em 1997. Seu herdeiro natural era seu sobrinho, Rogério Andrade. O Rogério Andrade ele já cuidava dos negócios da família em 1988. Só que Paulo Andrade, o Paulinho, filho de Castor, reivindicou os negócios. Só que Paulinho perdeu a vida. Ele foi morto. Porém, o genro de Castor, um cara chamado Fernando Inácio, também entrou na disputa pela herança de Castor. As investigações da Polícia Federal, que meteram até a Polícia Federal no meio dessa treta, mostram que a disputa entre os dois resultou em mais de 50 execuções entre 1999 e 2007. A disputa entre Fernando Inácio e Rogério Andrade acabou em mais de 50 perdas de vida. Rogério Andrade foi alvo de um atentado à bomba em 2001. Ele perdeu o filho de 17 anos, Rogério Andrade. O principal suspeito de ter mandado cometer esse crime foi o Fernando Inácio, desafeto de Rogério e com quem Rogério disputava a herança de Castor. Em 2020, Fernando Inácio perdeu a vida em uma emboscada e o Ministério Público apontou Rogério Andrade como mandante do delito. Lembrando que ele ainda não foi a julgamento, está em todo o processo. Com mais de 50 execuções relacionadas às brigas pelo espólio de bicheiros, vocês devem estar se perguntando: quem são os contratados para fazer esse tipo de serviço? Quem são os homens que tiram a vida para esses bicheiros? É nesse momento que a gente entra no intrincado mundo da pistolagem carioca. Os mandantes, passaram a contratar policiais e ex-policiais e milicianos cariocas para fazer esse serviço. É nesse ponto específico que entram caras como Adriano da Nóbrega e Rony Lessa. Adriano da Nóbrega, pessoal, é um ex-policial do BOP, grupo de elite da polícia do Rio de Janeiro, que saiu do batalhão e formou um grupo chamado Escritório do Crime. Pode até ser tema de um próximo vídeo, caso vocês queiram, porque também é uma história bastante interessante e a gente tem uma pesquisa aprofundada sobre isso. O Adriano da Nóbrega montou um consórcio de pistoleiros para executar pessoas sob encomenda. Adriano foi morto por policiais na Bahia, mas ele tinha ligação com o presidente Jair Bolsonaro e com seu filho Flávio Bolsonaro. Familiares de Adriano chegaram a trabalhar no gabinete de Flávio, para vocês entenderem como que o Adriano era bastante conhecido e andava por meios importantes no Rio. No caso do Rony Lessa, segundo o jornalista Rafael Soares do Globo, o Rony Lessa não fazia parte do escritório do crime, mas ele também era contratado para fazer esse tipo de serviço para bicheiro. Ele é o principal acusado, por exemplo, da execução da vereadora Marielle Franco, Segundo o Ministério Público, ele que puxou o gatilho. Enfim, com esse banho de sangue todo, o jogo do bicho do Rio de Janeiro continua rodando da mesma forma. Em qualquer esquina que você passe, vai ter um apontador pronto para marcar o seu animal predileto num bilhete. Prêmio aqui, outro ali, mas enfim, o fato é que o jogo do bicho é parte da cultura brasileira e movimenta muita economia carioca e a economia de outros lugares do Brasil. Deve ser por conta disso que nunca foi considerado de verdade um crime, e sim uma contravenção penal, que é um delito de menor potencial ofensivo. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado bastante, e se for jogar hoje, marca a cobra e o macaco, que certamente vai dar na cabeça. Beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso vídeo. Eu espero que vocês estejam acompanhando os vídeos que nós estamos lançando. Nós estamos produzindo bastante, mas nós precisamos também da ajuda de vocês. Primeiro, deixando o seu like, que é o pagamento dos YouTubers. Depois, fazendo a inscrição no nosso canal. Virando membro do nosso clube de assinantes, porque daí você ajuda bastante a gente a produzir com um pequeno valor por mês. Ou apertando o botão valeu e doando qualquer quantidade de dinheiro. Muitas pessoas
tinham curiosidade de conhecer a história do Jogo do Bicho. Eu espero que a gente tenha ajudado, passado uma boa parte dela para vocês. E caso queira se aprofundar, a gente tem as referências aí nos primeiros comentários. Eu sou o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Um forte abraço, valeu!